cidadãos do mundo, em busca de um mundo moderno. Apresento-lhes, neste vídeo, algumas ideias que estão em meu livro Brasil Ético, Estado Moderno, uma revolução cultural no terceiro milênio. O problema de todos os países é estrutural. É sabido que todos os países têm as suas dificuldades, os seus problemas, cuja origem é estrutural. O caminho é buscarmos mudanças, ajustes em cada sistema, no sentido de termos países modernos no contexto de um mundo moderno, com democracia interativa e plena liberdade de expressão e de pensamento. Estamos na era cibernética e o mundo político age como se estivesse na era da carroça puxada por animais. Para buscarmos o mundo moderno, é preciso que busquemos com que todos os países se tornem países modernizados. Particularmente, eu tenho uma visão globalizante no que diz respeito às problemáticas de alguns países, mas não tenho alcance para dizer sobre as peculiaridades próprias de cada sistema, de cada país. Porém, eu tenho condições de falar sobre as problemáticas do nosso querido Brasil. Considerações essas que podem ser aplicadas a alguns países, ou não, para outros países, mas com a certeza de que todas as problemáticas existentes são comuns a todos os países. As problemáticas do Brasil e dos demais países são eminentemente estruturais e decorrem de brechas no sistema organizacional que permitem o surgimento de mazelas com repercussão negativa no contexto jurídico, político e social. Montesquieu foi muito feliz quando fez a separação dos poderes do Estado, numa época em que o povo tinha condições de exercer o controle direto sobre os poderes do Estado. Hoje, isso não seria mais possível. Modernamente, inexiste qualquer possibilidade de o povo exercer o controle direto dos poderes constituídos. E é absolutamente impraticável o controle que deveria ser feito pelo sistema político de representatividade parlamentar. Todos nós sabemos que, na prática, tal controle de um poder pelo outro é absolutamente ineficaz. Eis que todos os poderes, e cada um por si, a pretexto de serem independentes entre si, se fecham e não permitem, na prática, que um poder seja efetivamente controlado e fiscalizado pelo outro. O problema é que o poder que o povo delegou aos poderes constituídos não é controlado pelo povo. E é aí que mora o grande perigo. É preciso modernizar a estrutura dos três poderes do Estado. Eu imagino o Estado organizado como se fosse uma mega empresa. As empresas só evoluíram e se modernizaram com o advento de uma estrutura composta de um conselho de administração e sua diretoria executiva. Os investidores, eles fazem parte do conselho de administração e têm um controle majoritário da empresa. O Estado, para ser organizado fortemente, precisa ter o seu conselho de administração, que é o poder soberano
representativo do povo, de onde emana o poder. A mega empresa Brasil não cresce e não se desenvolve porque as diretorias executivas, as anteriores e as atuais, mantêm um sistema organizacional e operacional arcaico para os tempos modernos. É preciso que os três poderes do Estado se reportem ao poder soberano. O poder soberano não precisa receber nenhum centavo do erário. Melhor, nenhum centavo do poder público para se manter. A Constituição Cidadã de 1988 foi concebida e formatada segundo princípios do regime parlamentarista. Em 1993, via plebiscito, o povo fulminou a ideia do regime parlamentarista. E o povo agiu certo. Afinal, com o quadro que nós temos de políticos dessa estrutura vigente, seria o caos. Afinal, os políticos, os nossos representantes, mudam de opinião e de interesses a todo instante. E isso provocaria quedas sucessivas de primeiro-ministro. De 1988 para cá, a Câmara Federal acumula uma sucessão de emendas à Constituição. Um horror. Sabendo-se que há países em que sua Constituição perdura há século. É preciso que tenhamos duas Constituições. A soberana, feita pelo povo via sociedade organizada, sem a participação de políticos e de governantes, para durar séculos. E também a Constituição regulamentar, feita pelo Poder Legislativo, sujeita a atualizações em face da conjuntura nacional e sempre em consonância com a Constituição soberana. Os erros constitucionais do Brasil decorrem do fato de que a nação brasileira ainda estava em processo de formação quando se organizou um Estado forte, deixando a nação em plano secundário. E é por isso que as mazelas que surgiram com o advento da República persistem até hoje e cada vez mais crescentes. É preciso fazer ajustes urgentemente. É preciso, igualmente, mudar a forma de se fazer política no Brasil, urgentemente. No poder legislativo, é preciso fazer mudanças e reformas profundas. Temos uma estrutura legislativa caríssima, uma das mais caras do mundo, e ineficaz. A ineficácia do poder legislativo permite que os demais poderes extrapolem no exercício de suas funções constitucionais. E eu pergunto, tem jeito? Tem, sim, é claro. O que é importante mudar no poder legislativo? O povo quer um poder legislativo que produza leis com celeridade. Leis essas que precisam atender aos interesses nacionais e aos reclamos da sociedade, acima de tudo. Um poder legislativo com uma conta de despesas compatível com a realidade nacional. Nesse contexto, é preciso mexer forte na estrutura organizacional do poder legislativo. Que reformas seriam essas? Transformar a Câmara Federal e o Senado num único parlamento congressual. Adotar a democracia interativa. Extinguir o carreirismo político e mudar a forma de representatividade. Mudar o sistema partidário. Mudar o sistema eleitoral.
No poder legislativo, a opção mais sensata e menos dispendiosa é termos um único parlamento, unicameral, por desnecessidade de um parlamento bicameral. Se persistir a ideia de se ter dois parlamentos, é melhor que eu seja num único parlamento, em que, após a votação da representatividade popular, haja uma segunda votação da representatividade dos estados. É a opção mais sensata. Adoção da democracia interativa. Como seria esse processo interativo? Simples. O povo participará do processo de seleção dos candidatos, através das entidades representativas dos segmentos representativos. Eu falo em adoção de democracia interativa. Como seria esse processo de seleção e de escolha de candidatos dentro de um processo interativo? É simples. O povo participará do processo de seleção de escolha dos candidatos, via partidos políticos, porém, através das entidades representativas de seu segmento. O carreirismo político é o maior entrave para o desenvolvimento econômico e social do país, com as regalias, prerrogativas e cláusulas pétreas que foram criadas em seu próprio benefício. O que se vê no Congresso Nacional é um verdadeiro balcão de negócios, um horror. Os parlamentares fazem muitas despesas desnecessárias, senão inexistentes, sem falar em corrupção e uma série de outros crimes. O povo brasileiro tem motivos de sobra para querer o fim do carreirismo político. E qual a proposta? É no sentido de a representatividade popular ser protagonizada pelos próprios segmentos que produzem a riqueza nacional. A multirrepresentatividade, assegurada em lei, acaba com o abuso do poder econômico. É de se imaginar a representatividade qualificada de todos os segmentos. E é o empreendedorismo que fará a alavancagem do Brasil em direção ao primeiro mundo. Como seria a seleção de candidatos dentro dos segmentos? Há inúmeros critérios a se pensar. Uma ideia, por exemplo, seria cada partido selecionar no máximo 3 candidatos por segmento. No âmbito das entidades a que os candidatos pertencem, faz-se a votação para definir o candidato oficial de cada segmento, para cada partido. No primeiro momento, os membros de cada categoria os elegem. No segundo momento, em sabatina online, o público ouvinte online os classifica. Tal critério tornará a democracia ainda mais interativa. O objetivo da mudança é fortalecer os partidos políticos. Desse modo, o voto passa a ser no partido. A quantidade de vagas será bem inferior ao quadro atual de parlamentares. Teremos um quadro de parlamentares altamente representativos e com qualidade significativa. Processo super interativo em que haverá participação dos eleitores na escolha de seus candidatos. Quais as vantagens da adoção do sistema que estamos propondo? Não há necessidade de financiamento público e nem financiamento privado. Todos os segmentos terão representatividade no parlamento. E tal processo acaba com os abusos do poder econômico. O eleitorado terá como cobrar dos partidos. Acaba-se com a prática de caixa 2, responsável pelas grandes mazelas. Acaba-se com os casuísmos que existem nesse sistema perverso. E mais, tal sistema fortalece os partidos políticos sem precisar
fortalecer os seus caciques. Acaba-se com os feudos políticos, o coronelismo. Diminuição substancial do número de parlamentares. Parlamentares e equipes poderão ser custeados pelos próprios segmentos representados. Portanto, sem ônus para o erário, o poder soberano criará leis e normas soberanas. Tal sistema enriquece a democracia interativa, fazendo do Brasil um exemplo a ser seguido até por países do primeiro mundo. O poder executivo. O sistema atual, nem pensar em parlamentarismo, conforme já dissemos. Todavia, com o sistema que ora estamos propondo e com a estabilidade política, a estabilidade funcional do poder legislativo, o parlamentarismo passa a ser a melhor opção para o sistema que ora estamos propondo. Eis que, sem traumas, até o poder soberano dará respaldo à boa governança e também secundado pelos demais poderes públicos. Quais as consequências no poder executivo? Haverá desatrelamento da administração pública da politicagem ou da política. Haverá diminuição do número de ministérios, podendo ser para 12. Poder executivo executará o que for decidido em planejamento global pelo Conselho Multirrepresentativo. Extingue-se os cargos de confiança e incomissão. Acaba-se com a politicagem que existe nesse sistema perverso em vigor. Mais ainda, introduz-se a separação da gestão administrativa da gestão financeira. Ou seja, o presidente, os governadores e os prefeitos serão os ordenadores de ordens executivas na administração e na gestão pública. Porém, todos os pagamentos serão geridos pela área financeira, como um órgão autônomo e fora do âmbito do órgão gestor, acabando-se com as falcatruas existentes no sistema em vigor. Por conseguinte, todos os gestores públicos serão ordenadores de ordens executivas no âmbito de sua competência e responsabilidade. Porém, não terão acesso à área de pagamentos, cuja gestão será independente. Nesse contexto, haverá criação de um órgão gestor de pagamentos, subordinado ao setor de fiscalização, valendo para as 3 esferas, federal, estadual e municipal, com transparência total para o poder privado e também para as entidades integrantes do poder não governamental. Desse modo, tal sistema parlamentarista possibilitará que todos os nossos primeiros ministros sejam, de fato e de direito, grandes estadistas. Para dissociar o título de outros sistemas parlamentaristas já viciados, nosso primeiro-ministro poderá receber o título de gestor mor estadista. No Poder Judiciário, é preciso transformar o Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional do Brasil para julgar temas constitucionais e, a partir desse ajuste, outros se seguirão. Quais os ajustes que alcançam o Poder Judiciário? Volto a dizer, é preciso transformar o Supremo Tribunal Federal
em Corte Constitucional do Brasil, com finalidade específica e tão somente de julgar processos que versem sobre as nossas constituições, a soberana e a regulamentar. Consequentemente, o Superior Tribunal de Justiça, atual, passará a ser o Supremo Tribunal de Justiça. E as nomeações? Os cargos no Poder Judiciário serão nomeados pelo presidente da Corte Constitucional do Brasil, após sabatina e seleção dos candidatos pelo Poder Soberano. E o 1/5, como fica? O 1/5 para o Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil continuará nas esferas federal e estadual, em todos os tribunais. Porém, o acesso inicial só existirá em nível de Tribunal Regional Federal e Tribunais de Justiça estaduais. Para os demais tribunais superiores, o 1/5 será por critério de mérito, dentro do próprio Poder Judiciário. Mais ajustes no Poder Judiciário. Uma questão também importante: o Poder Judiciário precisa de um tratamento de choque, pois não atende em tempo hábil aos reclamos da sociedade, em face de sua lentidão e morosidade nas decisões. Também por ser um sistema caro para o erário, o povo é quem paga. É vital e não se justifica sua intervenção a custo zero para julgar perlengas sobre direitos disponíveis, portanto negociáveis, onde as decisões só interessam as partes interessadas. Não tem porquê o povo pagar por desavenças particulares. Em face do exposto, deve-se reconhecer o poder conciliador, poder privado, sem ônus para o erário, como competente para julgar perlengas sobre direitos disponíveis, do mesmo modo como o é em países do primeiro mundo. Portanto, os particulares, pessoas físicas e jurídicas, que quiserem recorrer ao Poder Judiciário, deverão arcar com as custas compatíveis, mediante emprego de julgadores do poder público. E para acabar, ou pelo menos atenuar, a dança de sentenças e acórdãos, cópias de todas as peças recursais, nesse caso, deverão ser encaminhadas ao Poder Soberano para fins de avaliação e acompanhamento de desempenho funcional. Torna-se necessário ajuste urgente na competente legislação, com vistas a tornar a tramitação processual mais célere e a lavratura de sentença ou de acórdão em tempo razoável. E mais, criar todas as possibilidades e facilidades a todos os jurisdicionados no acesso à justiça. A sociedade brasileira clama por reformas urgentes. Igualmente, outros países que constituem a diversidade soberana no contexto mundial. O sistema universal, como um todo, está todo viciado. Não adianta mudar personagens aqui e ali no poder. Não adianta alternar partidos políticos no poder. Um sistema viciado permanecerá sempre viciado. É preciso mudar. Acredito que no contexto de outros países, os problemas estruturais têm a mesma dimensão da existente no Brasil. É preciso que os segmentos da sociedade, no caso do Brasil, façam sua adesão à Constituição da OSB, Organização da Sociedade Brasileira, com a finalidade de, através de fóruns competentes
e de discussões exaustivas, se buscar um projeto de vulto para colocar o Brasil no prumo. É preciso acabar com a luta de classes, sabendo-se que todos os segmentos produtivos, empreendedores, laboriais e de todos os demais segmentos são importantíssimos para o Brasil e para os demais países do mundo. A perfeição de Deus é tão marcante que ele criou uma diversidade de planetas, de continentes, de oceanos, de mares, de rios, de criaturas, de raça, de etnia, de idiomas, de segmentos econômicos, de profissões. É preciso respeitar essa vocação pluralista que Deus nos concedeu, respeitando a soberania de cada país e os direitos de todos os países, para que possamos ser pessoas melhores do que já somos e, do mesmo modo, para que sejamos agentes propulsores do desenvolvimento e do progresso, como países soberanos no contexto de um mundo moderno. Se todos os países tomarem alguma iniciativa nesse sentido, certamente que todos os países serão modernos, espalhados por todos os continentes. Que o nosso bondoso Deus ilumine o povo brasileiro e os demais povos do mundo nessa caminhada em busca de um mundo moderno.